Sim, agora essa sim. Então nós estamos aqui com o nosso pai Juberli Varela, muito emocionado em entrevistar o pai Juberli, porque o pai Juberli é muito importante, é um grande amigo, um grande irmão, um grande batalhador pela religião. Então esse programa Contos de Umbanda especial não podia faltar a presença do pai Juberli Varela nos respondendo a uma entrevista sobre a sua caminhada na Umbanda, né? O pai Juberli Varela, que é presidente da SOESP, Vamos lá. O pai Juberli Varela, que é presidente da SOESP e está agora, ele também é embaixador da paz, né, aqui em São Paulo, e promove a Umbanda, faz vários eventos, e é um grande prazer a Web Rádio Voz dos Orixás estar aqui entrevistando o senhor. Primeiramente, papai, eu queria que o senhor falasse em 5 minutos como foi a sua chegada na religião. Como foi assim a entrada do senhor para a espiritualidade? O senhor passou em quais religiões? Como o senhor entrou na Umbanda? Conta uma historinha, mas tem que ser rápido. 5 minutos. Os meus cumprimentos aos meus irmãos da missão umbandistas. Meus cumprimentos a todos os irmãos da missão umbandista, que me faz muito feliz participar desse programa, onde estamos levando ao conhecimento de todos o nosso trabalho da espiritualidade. Meus irmãos, quando eu cheguei na Umbanda, me perguntam aqui como foi a minha iniciação da Umbanda. Eu estudava num seminário e lá eu tinha encontro com a espiritualidade da qual eu desconhecia. Já era um trabalho que eu tinha como missão da minha espiritualidade, mas eu não a conhecia. Com sintomas de vertigem, sintomas de desmaio. E minha mãe me levou escondido numa casa de Umbanda, da mãe Júlia Condante, na cidade de Fortaleza, aonde se manifestou a minha entidade, o Preto Velho Murucuru Bagelê, e se revelou com esse nome, dando esse nome, era um preto velho, do qual todos achavam que o nome era difícil. Então ele disse: me chamem de Mestre Tupinambá. E lá ficou esse nome de Mestre Tupinambá. E nessa trajetória dele se incorporar, de se manifestar comigo, ele deu toda uma trajetória, inclusive essa que está se manifestando hoje, de comunicação com instrumentos de alta potência no mundo inteiro, que é a televisão, rádio, comunicações. Aí começou a manifestação da parte da esquerda também, que veio, é onde, depois de ter passado pela várias congregações, a congregação dos Redentoristas Missionários, a congregação dos Oblatos e depois a congregação dos Seculares em Natal, no Rio Grande do Norte. Isso motivou essas transferências de locais, motivou em função da profissão do meu pai, que era militar, que é o A do Exército, e ele era da construção da Transamazônica de Engenharia, onde ele ia transferido desde o pré-seminário até o seminário maior. Eu estava na companhia dele em locais aonde tinha seminário. Depois da minha manifestação como médium, que foi descoberta essa minha incorporação, com certeza houve uma modificação, uma transformação na minha missão da espiritualidade. E essa missão da espiritualidade que até hoje, já estou com 53 anos militando, exercendo o cargo de sacerdote já por 53 anos. E essa trajetória me fez conhecer todo o estado de São Paulo, como todos os estados
quase do Brasil. Uma missão, e muito me orgulha de ser um sacerdote da Umbanda Universalista Cristã e integrar o grupo da Irmandade da Espiritualidade de todas as etnias, de todas as influências espirituais. Tive o prazer de conhecer vários sacerdotes de Salvador, de Recife, do Rio de Janeiro, enfim, de vários estados aqui do Brasil, de São Paulo. Eu tive a oportunidade de fundar aqui a Organização Nacional de Valorização e Espiritualidade. Essa Organização Nacional de Valorização e Espiritualidade já tem uma durabilidade de 23 anos, da qual me deu a oportunidade de condecorar as mais altas autoridades, líderes da comunidade civil, religiosa, política e social. Isso me fez com que também fosse reconhecido pelo Parlamento Mundial da Paz, onde era uma organização do Reverendo Moon, que congregava líderes do mundo inteiro na coordenação da ONU pela formação internacional religiosa, e me condecorou como embaixador do Parlamento Mundial da Paz, que hoje eu exerço essa função de deputado estadual dentro do estado de São Paulo. Do parlamento. Também sou comendador de várias ordens, e muito me orgulho dizer que sou comendador da Ordem Interreligiosa Internacional para o Bem Mundial. Sou comendador da Ordem Heráldica e Medalhística do Brasil. Sou comendador também da Ordem dos Templários. Sou comendador também da Ordem da Fraternidade Universalista Cristã. Isso me orgulha muito em fazer parte dessas ações sociais. Já fui presidente de outras organizações, como exerci o cargo interinamente da presidência da Federação da Grande São Paulo. Já fui vice-presidente da OMUG, da FENUG, e sou presidente atual da Federação Espiritualista Reino dos Orixás e do Templo Espírita de Umbanda Mestre Tupinambás, local do qual nós estamos aqui. Falar da trajetória, como eu entrei na Umbanda, é muito difícil, porque houve várias e várias surpresas que me alegraram, mas várias e várias surpresas que me decepcionaram, e muitas vezes eu tive que questionar, junto ao grupo da Umbanda, junto a um grupo das participações interreligiosas, se eu estava no local certo, na trajetória certa. Participei de várias comunidades pentecostais, luteranas, candomblés, da qual me traz um carinho muito grande. Fui um dos iniciantes fundador lá em Natal, no Rio Grande do Norte, como ex-seminarista e já como médium da JOC, a Juventude Operária Católica. Fui também fundador da JUC, Juventude Universitária Católica, dos ex-seminaristas. Em São Paulo, participando também já como um médium de várias federações, cheguei até o cargo da mais alta autoridade
da Umbanda como presidente superior órgão de Umbanda. Tenho uma trajetória de comunidade social, fazendo um trabalho social que, para o meu ver, ao meu julgamento, é um trabalho de grande valia. Fiz um trabalho de quando comecei aqui, em 1968, nessa casa aqui mesmo, era uma casa modesta. Hoje também é modesta, mas ficou melhorada um pouco devido ao nosso esforço e o grande trabalho que as nossas entidades fazem. E aqui fiz grandes trabalhos sociais, doando cestas básicas, fazendo sopa para a nossa juventude. Criei vários movimentos aqui dentro da nossa associação, que hoje me orgulha ver as crianças que tomavam sopa, as crianças que aprendiam aqui junto com o nosso povo, serem homens formados, homens nas suas profissões, trazendo seus filhos, seus netos, para cumprimentar esse sacerdote que vos fala. Tenho muito orgulho em dizer que os espinhos que tiveram na minha trajetória como sacerdote, hoje formam um grande jardim do roseral da vida missionária que eu tenho. As pedras que não foram de longe, foram do próprio meio sacerdotal, que me atingiram. Hoje eu considero os castelos da minha vida, onde eu convido aqueles que me tratavam com uma forma de indiferença ou julgavam ser meus inimigos, eu os convido para entrar nesse castelo, porque eu os construí pelas pedradas que levei. Meus irmãos da religião, tive grandes amigos que hoje estão junto ao nosso pai Olorum. Me orgulho em citar que fui companheiro de muitos anos de João Batista Menezes de Ladessa, um dos grandes líderes da nossa querida Umbanda, que dirigiu o Superior Órgão de Umbanda do Estado de São Paulo por 20 anos. Tive também Fancelino de Chapanã, que começou aqui junto conosco, ouvindo e dando conselhos. A Intercab, que hoje é uma potência no Brasil inteiro, fundador da Intercab. Tive um amigo, irmãozão do peito, amigo leal, que era o nosso irmão Pércio de Xangô, que nem tinha ainda instituído o Ilê Battistini, que hoje é uma referência no campo da Irmandade de Candomblé. Tive também o orgulho de ter várias vezes como cambono, como amigo do seu Tiriri, o nosso irmão Rubens Sarraceni. Me traz até uma maneira de expressar que me dá emoção em falar que nesta humilde casa passou grandes líderes, grandes elementos da nossa Umbanda, que hoje se revelam pela sua história, pelo seu passado, pela sua literatura e pelo seu conhecimento
da espiritualidade. Tive o prazer de condecorar quase 420 líderes das mais altas autoridades do país, em especial atenção do Estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, pela Organização Nacional de Valorização e Espiritualidade. Fundei alguns movimentos, fiz vários trabalhos na Praia Grande, em homenagem à Mãe Iemanjá. Aqui mesmo, no bairro, me orgulho em dizer que fui um dos iniciantes de trazer para esse bairro luz, asfalto, ônibus, como vários dos nossos irmãos, Pai Jamil, Rachid, que é um grande líder que também levou para o bairro dele uma grande influência no crescimento do bairro de Pinheiros, onde ele reside. Francelino de Chapanã, lá na cidade de Diadema, levou também evolução. Rubens Saraceni levou para a cultura religiosa grande evolução. Pércio de Xangô fundou um dos maiores patrimônios que tem na ala de Candomblé, o Ilê Batistini, que é uma referência no mundo inteiro. Tive o prazer de conhecer e de receber na minha casa Pai Jaú, uma das referências mundial no campo da espiritualidade, com aquela humildade que ele tinha de orar por trás das traves dos campos internacionais pela segurança e pela defesa de todos os times da nossa nação. As seleções que ele fazia parte, como massagista, como conselheiro e como irmão. Irmãos que estão me ouvindo, a trajetória de um sacerdote que vos fala já passou por aqui várias autoridades, desde príncipes, desde as mais altas autoridades de presidentes, senadores, já passaram por esse irmão que vos fala. Mas nada me orgulha, a não ser eu acreditar numa grande força dos meus orixás, uma grande força dos mentores espirituais. Já tivemos aqui um trabalho da espiritualidade doutrinária de Mesa Branca, aonde com muito orgulho eu falo que chegamos a atingir quase 2.300 pessoas por mês atendendo aqui. Não durou muito, durou apenas 8 anos esse trabalho, que trouxe uma evolução muito grande para a minha evolução de umbandista e de sacerdote. Aqui, várias e várias pessoas carentes, necessitadas, doentes, passaram pela mão de um mentor, Dr. José Benedito Nestor, e Dr. Leocádio, que trabalhou comigo e com a minha saudosa mãe, a Murubixaba e Dala Varela, que trabalhava com a vovó Maria Conga e trazia uma mensagem de amor, de mãe, de conselheira e amiga, que serviu de exemplo para várias e várias médiums que hoje estão nas suas evoluções de sacerdotisa. Meus irmãos, a Umbanda tem um vasto campo de trabalho. A diversidade cultural, religiosa, educativa que tem na nossa Umbanda é um jardim
que se transforma também numa grande floresta, aonde o cultivo das sementes do amor brota no coração daquele que acredita nos orixás, daquele que mostra que o trabalho não é festividades grandes, como eu já fiz aqui, bolos de 5.000 quilos, brinquedos para 20.000 crianças, que o próprio bairro não o supria. E hoje ainda continuo agradecendo a Deus por conservar a minha saúde. Médios que começaram comigo hoje estão com 93, 94 anos, que eram mais velhos do que eu sempre, mas com humildade respeitaram o meu trabalho e ainda respeitam. Falo com muito orgulho que fui amigo pessoal do Pai Bino, da cidade de Biúna, um dos mais ilustres curandeiros do estado de São Paulo, fundador da cidade de Biúna, sede da mais alta corte da igreja de Tietê, aonde eu tive o prazer de, junto com o irmão preletor Joaquim dos Santos, conhecer Masaharu Taniguchi, fundador da Tietê. Isso, tive o prazer também de estar junto, lado a lado, com o reverendo Moon, a mais ilustre autoridade mundial, quando esteve aqui no Brasil. Estive também com várias personalidades. Mas digo aos senhores, a mais alta personalidade que habitou no meu coração e habita é meu pai Oxalá. São os meus orixás, são aquele que me dá a confiança de estar falando com vós, de estar dizendo para vós que a trajetória desse irmão que vos fala foi de pé no chão, foi na mata, foi na encruzilhada, foi enfrentando o povo das Calunga, aonde lá havia a represália da polícia, havia a represália do preconceito social, mas esse irmão que vos fala enfrentou com muito carinho, com muita humildade. Me faz lembrar uma oportunidade que eu estava com os meus médios, eu era jovem ainda, tinha meus 38 anos. Eu estava na frente do cemitério fazendo uma saudação a Umulu, e lá veio a entidade que até hoje eu trabalho com ela, que depois foi intitulado pelos nossos médiuns e pelos amigos da Umbanda como Mestre Tupinambá, Mestre Tiriri, e depois elevado ao cargo pela nossa casa de Rei Tiriri Lonã. Numa oportunidade estava lá no cemitério com os médios todos na frente do cemitério. A polícia bateu 4 carros, que na época era rota, todas armadas. Seu Tiriri incorporado, a rota já chegou com aquela autoridade que é de praxe de direito, enquadrando todo mundo. E o seu Tiriri falou: ninguém levanta, todo mundo sentado, todo mundo na posição de jocô, como vocês estão. A polícia engatilhou suas armas e disse que determinava
que todos levantassem. Seu Tiriri deu a terceira ordem que não levantasse. Não levantasse. E chamou o comandante que estava lá, e o comandante veio, era um sargento Elias, nunca me esqueço. Aí falou: moço, você que está mandando, você que está comandando, segure na minha mão. Ele falava meu gancho, ele fala, né? Segure no meu gancho, que eu quero lhe cumprimentar de mim para o seu. E na hora que ele cumprimentou o sargento, esse sargento incorpora como entidade que nunca me esqueça até hoje, com o Exu Rei, o seu Tiriri bateu cabeça para ele. De lá para cá, comecei a enfrentar, levando seu Tiriri à rua, ao campo do conhecimento, porque ele foi capaz de enfrentar as leis do homem, o preconceito determinado pelo governo, da qual eles estavam cumprindo ordens, e ali se tornou uma grande equipe de médiuns e amigos da casa, que só daquela equipe que estava lá vieram 6 que hoje estão todos aposentados, hoje são pessoas que estão independentes. O sargento Elias, que chegou ao cargo de capitão, me levou ao conhecimento de várias autoridades, Coronel Ferrarini, Coronel Simoni, que eu vi tudo como tenentes, como aspirantes a oficiais, que hoje são coronéis, todos aposentados. E a minha casa se tornou uma casa muito conhecida por delegados, por comandantes de unidades militares. O meu pai foi um grande também incentivador. Ele trouxe várias pessoas lá de Fortaleza, onde eu comecei minha trajetória, com a mãe Júlia Condante, na cidade de Fortaleza. Eu morava no bairro da Aldeota, e o templo dela também ficava ali no bairro São José, vizinho da Aldeota, que hoje tudo é Aldeota. Ela foi a primeira presidente da Federação de Umbanda do estado do Ceará. De Fortaleza fui para Natal, aonde eu já tinha estudado no cemitério São Pedro, em Natal, na congregação dos redentoristas, dos padres seculares, na época de Dom Eugênio de Araújo Salles, na época do padre Lucilo, na época de Dom Landim, de Monsenhor Landim, enfim, de vários ilustres homens que depois de sacerdote eu tive o prazer de voltar lá para cumprimentar, como vos falei, que a minha trajetória foi de grande luta, mas de grande vitória. Hoje eu tenho o prazer de dizer que em São Paulo a minha comunidade religiosa tem uma repercussão que muitos dizem que é de grande valor, porque eu, como sacerdote, tenho orgulho em dizer que estou cumprindo a minha missão. Mas quanto aos méritos, está aqui na parede, que depois os meus irmãos vão falar. Está aí a minha vida. São títulos quase que de 11 países que tem por aí. Sou cidadão honorário de várias cidades do estado de São Paulo, de Minas, do Rio Grande do Norte.
Sou condecorado por várias autoridades, pela Assembleia Legislativa, pela Câmara Municipal. Tenho as minhas reverências à cidade de Guarulhos, que muito me recebeu com carinho, da qual eu faço divisa, que muitos confundem que a nossa casa pertence à cidade de Guarulhos. Não, pertence à cidade de São Paulo, mas que eu me reverencio à cidade de Guarulhos com o respeito e o carinho que os guarulhenses me deram. Mas me reverencio a muitas e muitas cidades do estado de São Paulo e de vários estados do Brasil pelo respeito ao meu trabalho. Quero dizer aos senhores, umbandistas, candomblecistas, missionários que estão na trajetória de Kardec, na trajetória missionária, que me sinto um instrumento interreligioso, porque não gosto de definir religiões. Pratico a religião umbandista universalista cristã porque me dá o direito de dizer que é uma umbanda que universaliza tudo, que não define nem distingue com exclusividade religiões nenhuma. Tenho o prazer de dizer que participei como membro integrante da Uniluz, um dos instrumentos que trouxe e traz a influência doutrinária evangelizadora para muitos e muitos mestres da cultura religiosa evangelizadora doutrinária. Tenho o prazer em dizer que sou amigo e considero ele o meu mentor da minha coroa, porque desde quando eu cheguei em São Paulo, foi o único sacerdote que colocou a mão na minha cabeça, e em todas as sextas-feiras da paixão ele faz a cura no meu corpo. Chama-se Jamil Rachid, da União de Tendas de Umbanda e Candomblé do Brasil, meu irmãozão do coração, como todos os demais. Tive orgulho de ser agraciado como cambono por Rubens Saraceni, onde eu vi nascer no colégio da Umbanda Sagrada. Vi nascer, foi um dos membros que me orgulho em dizer que, pelo auxílio do mestre Tiriri e pelo auxílio das entidades que o sempre iluminou, ele humildemente ouvia o seu Tiriri, ao ponto de, com gratidão, ele ser o cambono do seu Tiriri na encruzilhada. Seria injusto eu também não destacar agora, neste momento em que estão me dando a oportunidade de externar essa minha trajetória, de não citar o nome de um grande, ilustre fundador do Vale dos Orixás, junto com Jamil Rachid, chama-se Demétrio Domingues, da Federação Paulista de Umbanda. Foi um dos fundadores da Federação Paulista de Umbanda, que ele me levou com muito carinho, junto com a esposa dele, junto com a filha que ele adotou com muito carinho. Uma trajetória que eu tenho é ver hoje a nossa Umbanda lutando pelo crescimento, mas ainda dentro da nossa sociedade religiosa, ver ainda disputas, debates, vangloriamentos, com roupas, com fantasias, mas ainda deixando a desejar a grande finalidade, que é difundir, crescer, educar e aumentar o nosso campo religioso. A individualidade ainda existe muito. Quando se cresce
se individualiza, onde deveria ser o contrário. Quando se cresce, se une. E é isso que nós, sacerdotes antigos, nós que nos consideramos pelo carinho decanos. O que quer dizer decanos? Sacerdote que teve várias décadas de luta e de trabalho. O que quer dizer Murubixaba? Somos vários Murubixabas. É aquele que, diante da sua experiência, diante da sua maneira de trabalhar, diante do seu carisma, diante da sua missão sacerdotal, ainda consegue levantar com orgulho a bandeira branca da nossa querida Umbanda. Digo para os senhores que estão me ouvindo, com tudo que eu aprendi na minha vida religiosa, ainda é um pouquinho, ainda assim é uma gota do grande oceano que a nossa querida Umbanda tem para a nossa juventude, para os nossos líderes, para a nossa cultura, para a nossa socialização, para os nossos direitos, que ainda é dificultado o reconhecimento das nossas autoridades civis, das nossas autoridades religiosas. Cabe a nós que estamos aqui falando, como já dizia o mestre Tupinambá, quando eu comecei no meu trabalho de religiosidade, que haveria oportunidade de eu estar falando para grandes autoridades. Tive oportunidade de estar com o presidente Tancredo Neves, tive a oportunidade de estar com o presidente Lula, tive a oportunidade de estar com o presidente Fernando Henrique, que esteve aqui quando na candidatura de senador, e a nossa entidade disse para ele que ele ainda seria o rei dessa terra, e chegou a ser. Tivemos a oportunidade de estar também com vários líderes, várias oportunidades nos foi dada. Mas, meus irmãos, você, sacerdote, que ainda não me conhece ou que me conhece, vamos lutar juntos, vamos continuar dando as mãos. Hoje nós vemos a preocupação de médiuns quererem fazer as roupas mais bonitas, de estarem com o seu carro mais bonito, mas eu convoco, já tentei, não consegui, para que façamos uma grande sede que sirva de referência com galhardez para a nossa religião. Embora eu os diga, não existe sede mais bonita para um umbandista do que a Mata Virgem. Essa é a grande sede. Talvez seja uma das formas de não nos preocuparmos com monumentos de arquiteturas modernas. Mas cabe a mim, como sacerdote, tudo que nós fizemos, tudo que ainda estamos fazendo e tudo que temos por fazer é cobrado da sociedade a referência da roupa, do traje, do local onde se manifestam as nossas religiões e as nossas reuniões. Prova tanto que até hoje nós mendigamos um direito que nos é dado pela Constituição Nacional dos ambientes públicos
que hoje as autoridades que nos prendiam nos recebem de braços abertos, nos condecoram como Palácio do Governo do Estado, Assembleia Legislativa, câmaras municipais, mas nos cerciam da liberdade da nossa mata, nos cerciam da liberdade da trajetória dos nossos rios, nos cerciam da liberdade de saudação às calungas. Mas lhes digo, meus irmãos que me ouvem, não é o governo, somos nós que somos o culpado do cerceamento, por essa divisão hipócrita que existe dentro do nosso meio, aonde as individualidades, grupinho de escola daqui, grupinho de estudo dali, grupinho de sociedade dali, federações orgulhosas de lá, que não se unem e não se fraternizam e não dão as mãos, fogem da realidade da religião, fogem. E embora é um adágio antigo que nós temos, uma andorinha só não faz verão, mas não somos mais andorinha só, nós somos bandos que estão ainda frágeis, que devem estar ligados a vários bandos, aonde a nossa religião vai mostrar quando em 68, 69, 70 teve a grande era da missão sacerdotal, evangelizador e umbandista. Então, eu quero dizer para os senhores que nós tivemos uma época onde quase toda esquina tinha um templo espírita. Eu mesmo tive como exemplo, aqui na cidade de São Paulo, no meu bairro, tem 9 templos de Umbanda. Hoje só temos 2. Mas quantos e quantos achavam fáceis a incorporação, mas não tinham coragem de sustentar a missão do orixá, que não é fácil. Calúnias, invejas, tropeços. Você não vai buscar longe não, meu irmão. Você vai buscar dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio templo. Ali você encontra grandes ovelhas, mas encontra vários lobos. Por isso eu digo a vocês, agradeço de coração a minha trajetória ao mundo da espiritualidade. Agradeço de coração àqueles que caminham ainda junto comigo. Quero de público manifestar a minha desculpa por não ter feito o que pretendia fazer junto ao superior órgão de Umbanda. Mas com tudo que não fiz, construí uma reforma de referência na Rua La Femina, no bairro da Penha, a sede que não é digna, mas é útil à Umbanda. A Umbanda recebe, merece muitas e muitas sedes de altos e altos padrões, como existem casas individuais de templos de alto padrão. Se nós sacerdotes nos uníssemos, nós teríamos aí um grande templo, talvez não de Salomão, mas o templo de Oxalá. Nós temos tudo para formarmos isso. Basta que você, umbandista, seja digno de trazer um tijolo para a ideia de implantar esse templo nobre. O mais alto palacete nós teremos capacidade de construir, porque a terra Oxóssi dará com o Mulu. A força, a linha de Ogum nos dará e nos abrirá caminho. As águas
Oxum trará para nós para umedecer o cimento que é feito pela inteligência do médium. E a nossa mãe Iemanjá transbordará dentro desse templo as ondas maravilhosas da inteligência. E Cosme Damião ajudará a doutrinar os nossos jovens para ser grandes engenheiros da vida, grandes engenheiros da educação. Por isso, eu vos falo com humildade. Peço desculpa pelo que eu não pude fazer, mas a ideia sempre foi lançada. Quero dizer de público que a partir do mês de fevereiro irei fazer o tributo aos grandes líderes Oscar 2019, e lá vou lançar, com ideia de um irmão de Caxias do Sul, vou lançar aqui em São Paulo a ideia do grande monumento interreligioso, onde nós queremos uma praça que tenha lá uma referência de todas as religiões, que comungue a unidade universalista, que comungue a unidade da grande razão que nosso Pai Oxalá, por determinação do seu Filho Jesus, ele deixou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nunca se ouviu falar que Jesus, em nome de nosso Pai Olodumare, Deus Todo-Poderoso, perguntou e disse: esta é minha religião católica, esta é minha religião evangélica, esta é minha religião umbandista, candomblessista. Não. Ele disse: amai-vos uns aos outros. Por isso eu quero lançar, nem que seja a última coisa que Deus permita que eu faça, nem que seja de ideia, mas eu quero lançar um monumento interreligioso, aonde todas as religiões estejam presentes ali. E quero dizer aos senhores que nesse momento em que se continuar falando, não existe limite para um sacerdote de vida como eu e de irmãos que trajetam na vida da espiritualidade. Não existe limite. Nós falaremos dia e noite, porque a nossa Umbanda é farta, a nossa religião da espiritualidade afrodescendente, de candomblés, umbandas, uniluz, evangelizadores, tem cultura, tem palavra. Pode não ter faculdades, mas Deus não quer faculdade. A faculdade do homem está na inteligência. Não se preocupe em fazer universidades de religião, porque a miscigenação da teologia até hoje não foi definida em faculdade nenhuma do mundo. A teologia é a ciência que estuda a razão das razões. E a razão das razões, meus amigos, ninguém provou até hoje. Então, muitos cosmogônicos se influenciam pelas lendas, suposições e causas, mas ainda hoje se descobre o tamanho do dinossauro ou a medida que media um ovo. Então, fica aqui os meus cumprimentos a você, meu irmão umbandista, meu irmão candomblessista, meu irmão universalista, meu irmão religioso, dizer a você, pedir nesse momento que Deus derrame sobre teu lar luz, bênção, proteção, energia, mas faça com que você nunca esqueça a humildade. Nunca esqueça que só um comprimento da mão vai falar a tua grandeza. Só o teu olhar
vai falar a tua nobreza. Só a tua palavra vai dizer quanto é bonito e quanto é bom e quanto é difícil ser bom. Muito obrigado. Que Deus os abençoe e derrame sobre o seu lar o Pai e o Filho e o Espírito Santo com muita luz. Pai Varela, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, uma pergunta assim, muito pessoal, assim, que a gente já estamos aí, eu já estou com 63 anos nas costas, e o senhor, né, um pouquinho mais, qualquer coisa mais que eu, né? Eu queria saber por que dentro do nosso segmento umbandista, dentro do povo do Candomblé, a gente não conseguimos colocar um líder religioso dentro da Câmara dos Vereadores, do estadual e no âmbito federal. Aí eu queria que o senhor me respondesse se o plano espiritual ele assim não ajuda ou não quer que a gente se envolva. Xangô traz uma justiça muito grande diante da trajetória de ensinamento cultural. Eu lembro que na época que eu era seminarista, nós tínhamos uma revanche muito grande de sacerdotes sendo prefeitos de cidade, sacerdotes sendo governadores. No Nordeste nós tínhamos muito isso. Eu me lembro quando eu estava no pré-seminário na cidade de Sobral. Meu pai tinha sido transferido para uma cidade de Crateús, no Ceará. Eu sou daqui do sul, sou de Prudentópolis, aqui do Paraná. E meu pai percorreu várias cidades, vários estados do Brasil. E quando cheguei lá na cidade de Sobral, quem era o prefeito de lá? Era um sacerdote. Quando eu cheguei em Natal, quem era o vice-prefeito de lá? Era um sacerdote. Enfim, no mundo inteiro, nós víamos grandes líderes da Igreja Católica sendo sacerdotes. O que houve? O Papa resolveu não admitir mais que sacerdote. Por quê? Porque eles eram líderes de comunidade, então automaticamente induziam as pessoas a formarem líderes também no governo. Houve essa definição. Os senhores terão certeza, e nós, que Xangô está vendo também, porque houve época em que nós, com a liderança que tivemos dentro da espiritualidade, elegemos vários e vários políticos que se diziam médiuns, só não tinham definições como sacerdotes, mas usavam as nossas passarelas e diziam que eram médiuns, que eram isso e tudo. Coube a Xangô mostrar hoje o que eu acabei de falar. Nós temos que ter liderança dentro da referência da nossa religião, para também formar líderes dentro da influência da cultura política. Por quê? Porque nós tivemos um grande líder, que foi Emílio Garrastazu Médici, que respeitou a nossa Umbanda e fez com que nós tivéssemos abertura. Tivemos um grande líder que era um grande médium de Xangô, Getúlio Vargas, que respeitou até o fim da sua vida a espiritualidade. Portanto, nós não devemos muito à política de hoje, nós devemos à fraternidade de hoje. Nós temos que ter conhecimento que devemos ser irmandade, fraternidade e confiança. Se chega um líder de outras religiões na nossa casa, nós recebemos com pompas e galhardias. Quando chega um líder da Umbanda na nossa casa, somos respeitados a receber, porque eu fui exemplo de fazer isso também e reconheci que os nossos líderes são tidos como comuns. Então nós temos que tomar conhecimento de deixarmos de sermos comuns para sermos utilitários da nossa cultura, da nossa nação e da nossa política. No dia que eu disse
que um político levantar o baú da sabedoria e da cultura religiosa, vários sacerdotes que têm capacidade administrativa, têm capacidade cultural, têm tudo, serão grandes ministros da nossa nação. É o que a Umbanda está deixando a desejar para os nossos irmãos evangélicos, porque eles, descobrindo a religiosidade, descobrindo a espiritualidade, eles estão aproveitando essa sabedoria. Está certo, o umbandista tem que reconhecer isto, religioso, candomblessista tem que reconhecer isto, e nós vamos ter na nossa época, entende? Porque a lei de Xangô é: quem deve, paga. Talvez nós estamos pagando, e quem deve, merece. Quem merece, recebe, né? Tá certo. Pai, eu vou falar para o senhor, essa não foi nenhuma entrevista. Na realidade, o senhor representou o programa Contos de Umbanda Especial, que a sua entrevista, ela virou um conto. Ela virou um conto. O senhor notou que não teve nenhuma pergunta? O senhor dissertou um conto de Umbanda para nós. O público deve agora, o universo está em festa, eu estou todo arrepiado. É que eu não consegui fazer uma pergunta para o senhor, e o senhor dissertou realmente o espírito do nome deste programa especial, Contos de Umbanda Especial. O senhor trouxe isso para todo mundo. Todo mundo ouviu um conto da sua vida, um conto das suas passagens. Não precisa nem fazer pergunta. É importante, meu irmão, aproveitar o desejo do senhor, nessa maneira que o senhor se expressa para mim, que eu admiro muito o seu trabalho, eu respeito muito. Você tem me acompanhado numa trajetória, Pai Genildo, que eu admiro muito pela liderança, que agora, com a facilidade que nós temos de WhatsApp, de Facebook, dessa tecnologia, que eu mesmo, com tudo que sei, que acho que sei, que penso que sei, não sei lidar com a cultura dessa modernidade que está. Mas é bom lembrar, teve um grande sacerdote que serviu de exemplo para nós, que chamava-se Pedro. E esse Pedro, ele seguiu o exemplo de Moisés, que trouxe a cultura das tábuas da lei, que é pouco respeitada, dos 10 mandamentos, e tudo ele fazia pelo um cajado, que hoje nós umbandistas, nós religiosos, não respeitamos a bengala de um preto velho, que é um cajado, não respeitamos o cajado do nosso pai Xangô quando vem, e tudo isso é mostrado no templo. Você se expressa, é como o pai Genildo falou agora, o templo para nós é o chicote do ensinamento. Por isso que eu digo, meu irmão, você, para falar de Umbanda, tem que fazer o que eu fiz antes de chegar aqui onde eu estou. Eu escovei os dentes. Escovei o dente e procurei lavar minha boca. Que falar de orixá é muito fácil, fazer as coisas para orixá que é difícil. Hoje nós temos escolas ensinando como se faz as coisas, quando orixá é mistério, e mistério ninguém ensina. Eu digo para os meus médiuns, como ministro religioso, como sacerdote, eu sei doutrinar os médiuns, mas não sei educar uma entidade. Não sei, porque dentro do mistério da entidade ninguém penetra, ninguém sabe a comida que ele come, ninguém sabe o que ele vai fazer, porque é mistério, é fé. Nós manejamos a forma do equilíbrio, mas não da exatidão. Uma ocasião eu estava na cidade de Uberlândia fazendo uma entrevista, aí me perguntaram: professor, qual é a cosmogonia da Umbanda? Eu juro por Deus que eu não sabia nem que diabo era a cosmogonia. Aí perguntei para a preletora da mesa,
dá o pai dos burros aí. Que eu queria ver no dicionário o que era cosmogonia. Aí quando eu tomei conhecimento o que era, eu perguntei para um sacerdote muito respeitado, que ele dissesse para mim o que era cosmogonia, para ver se batia com o que eu aprendi No pai do burro. no pai dos burros, no dicionário. Ele diz: cosmogonia, o que vem do cosmo. O cosmogonia, aquilo que vem do astral. Eu disse para ele: meu amigo, quando você for entrevistar qualquer pessoa que estiver se dirigindo ao público, procure saber primeiro o que você vai falar. Você vai perguntar, né? Para perguntar. Porque cosmogonia, pelo que eu tomei conhecimento, é uma suposição de causas. É uma coisa que vem cosmogônica dos ancestrais, dos antepassados, que você tem que tomar conhecimento. Você não perguntou isso. Mas se perguntou, eu quero dizer para você, a Umbanda que eu pratico não é cosmogônica. Não é cosmogônica. Não é cosmogonia. Para mim, e para quem quiser me seguir, a minha Umbanda que eu pratico e que eu estou falando dos senhores é a realidade. É mata, é cachoeira, é água, é mar, é vento, é raio e a tempestade. Que me cabe agora o direito em lembrar isso, saudar a minha mãe que me fez guerreiro. Pai, a gente agradece, já tomou o seu tempo, né, de bastante, né? Foi muito boa a sua entrevista, como eu falei pro senhor, deu um probleminha no Facebook ali que não deu pra gente passar a imagem, mas eu vou voltar, né? Vou corrigir isso aí, vou voltar, que eu quero que todo mundo veja o senhor falar. E era a nossa maior alegria era ter conseguido, mas deu um probleminha ali, não teve jeito de arrumar, mas ela foi gravada, ela vai estar passando diretamente na web rádio Voz dos Orixás, já está programada, já mandei a vinheta para o senhor, está anunciada há bastante tempo, e ela vai entrar na programação da web rádio, né? Não vem só agora. Muita gente vai ouvir ainda esse Contos de Umbanda, né? Esse Contos de Umbanda. E a gente ficou, eu fiquei muito feliz porque tinha algumas, era para fazer pergunta, mas não tinha como interromper o senhor. O senhor estava fazendo um conto de Umbanda para mim, um conto da sua vida, que foi um conto dentro da Umbanda, e para mim serviu. Não precisou de entrevista, precisou só do seu diálogo, foi muito bom. Eu agradeço. Agradeço do fundo do coração. Os orixás, o universo deve estar em festa nesse momento, por tão lindas palavras que a gente ouviu aqui. Tá, então eu agradeço em nome da Web Rádio Voz dos Orixás do senhor. Estou à disposição. Então, pai, agora eu queria que o senhor terminasse esse trabalho que nós estamos aqui, né, em pequenas palavras. Vamos dar para a gente encerrar mesmo, que já estamos esgotados, né? A minha palavra de encerramento a vocês, meus irmãos, que estamos numa época política. Estamos vendo líderes políticos, líderes nossos, da nossa religião, enfrentando o meio político. Infelizmente e infelizmente, somos direcionados dentro do campo social e do campo material, dentro das instituições, dentro das diretrizes administrativas governamentais, de leis que são ministradas por homens que chegam ao poder para justamente direcionar as leis do nosso país. Cabe a nós termos a consciência de falarmos, elegermos e olharmos para os nossos líderes. Tem vários, tem vários. Talvez aquele que mais se destaque é o que menos ganha voto, mas aquele que mais você confiar é aquele que vai chegar lá. É aquele que vai chegar lá. Quantas vezes eu fui convidado para ser deputado, para ser vereador, eu acreditava que eu ia ser só 4 anos, então não adiantava de nada. Sacerdote eu sou a vida inteira. Mas o verdadeiro
político, ele já nasce. E se ele tiver inspiração dos nossos orixás, unido com a energia dos irmãos que vão nos eleger, nós teremos grandes líderes lá. Vamos tomar cuidado. Pode ter a certeza que aquele que fala que vai te condenar, que vai fechar, que vai fazer isso, não acredite nisso. Que a lei de Deus, ela é universal. A lei de Deus é universal. Ah, estão colocando vários evangélicos. Que bom, que ponham lá quem quiser. Agora, você, líder religioso da tua religião, acredite nela e ponha também. É a nossa obrigação fazer isso. Então vamos colocar lá. Que nós não temos grandes líderes da nossa religião lá, porque nós apoiamos diversidades de razões. Então, no dia que nós despertarmos a nossa confiança, a nossa integridade dentro do conhecimento que devemos ter, de pensar na Umbanda, não na individualidade, nós vamos conseguir grandes líderes lá. Já temos lá. Prova tanto esse grande debate dos tribunais que houve sobre a nossa sacralização. Olha a prova. O juiz das mais altas cortes levou a nossa religião aos tribunais. Quem que respondeu lá? Xangô. E está respondendo Xangô, que levará também aos tribunais internacionais a lei de Xangô na justiça de quem for injusto. Não é porque é evangélico que deixa de ser, não. O Brasil é para Cristo. O Brasil é de Cristo mesmo. É de Oxalá, o Brasil é de Deus. Que Deus transporta na lei da fé a palavra amor. Nós queremos a bandeira branca da paz, mas quem tem que reconhecer isso é cada um de nós. Você que é culpado, meu irmão, de não ter um grande líder político lá dentro. Pode ter certeza. Temos aí vários irmãos se candidatando. Vamos olhar para eles com amor, com carinho, porque ele não vai trabalhar para um bandista, não. E evangélico não vai trabalhar para evangélico, não. Vai trabalhar para as leis do país, vai trabalhar para a comunidade do país, vai trabalhar para a nossa nação. O dia que um for com utopia dizer que vai trabalhar para Umbanda, para Candomblé, para evangélico, fuja dele. Agora, aquele que trabalhar para o umbandista, para o brasileiro, para a nação, ponto para ele. É como as matas. A mata não é de umbandista e nem de candomblessista, não. As matas é de Oxóssi. Oxóssi é vida. É como as matas que nos engrandecem. Muita gente, muito obrigado, Pai Vará, mais uma vez. Eu queria dizer muita paz, muita luz em todos os corações. O Pai foi também companheiro da gente no Unilux, né? Ainda é que nós vamos levantar ainda a Uniluz novamente, esse trabalho universalista. Então, eu quero dar uma saudação para vocês. Muita paz, muita luz em todos os corações. Axé, Saravá, Mucuyu, Colofé, Motumbá, Namastê. No final haverá um só rebanho para um só pastor. Muita paz e muita luz. Axé, axé, axé.